Gente, estou de volta com o canal para poder dar uma força aos casais que andam um pouco complicado dentro da sua relação. Livro bom para se trabalhar com relação chama-se a Bíblia. Não que os demais sejam ruins. Hoje eu quero ler para vocês o seguinte, está lá em Tiago. Tiago 1. Deus não tenta ninguém. E diz assim: ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Com esse texto, eu quero trazer a realidade para o casal de uma maneira bem simples. Gente, é o seguinte, eu escuto muito de casal comentar o seguinte, fulano é culpado, cicrano é assim, beltrano é desse jeito, relacionamento é coisa ruim. Não, gente, relacionamento não é ruim. Relacionamento é uma coisa boa, foi deixada por Deus. Ednaldo, você vai falar de religião? Não, eu apenas peguei a Bíblia para poder te dar esse suporte, porque a informação vem do Criador. E ninguém melhor que Ele para poder falar essas coisas para você que está passando por uma situação complicada. Então, quando ele fala na questão da concupiscência, que é justamente a vontade gerada por você, um exemplo básico para que você possa entender. Homem tem mania de, ao sair do banho, ele joga a toalha molhada, se seca e joga a toalha molhada em cima da cama. A mulher vem com uma quente e uma fervendo reclamar. Tudo bem, ela erra porque ela está alterada, porque na verdade era para conversar. E ele erra porque ele sabe que na cama não é para ele colocar a toalha molhada. E resultado, ele não se volta para si, não faz uma reflexão, ele não pensa, ele não vê que ela teve o cuidado de deixar a cama organizada. Ele chega simplesmente e põe lá. Daqui a pouco começa a desavença dentro da relação. E aí começa os ataques, começa a fazer as acusações e daqui a pouco está numa briga tão grande. E perceba, foi um pequeno detalhe, foi uma toalha. Mas aí se gerou um pecado. Eu quero trabalhar nesse linguajar para que você possa entender. E aí gerou-se um problema, gerou-se um pecado. E esse pecado, esse problema terá uma consequência muito séria dentro da relação. Um dia só, tudo bem. Agora você imagina um ano uma mulher aguentando um homem dessa natureza. Porque ele não tem o carinho de entender que a mulher quer a casa organizada. Até para que depois ele não venha reclamar. Então, tudo que você gera, ou seja, toda ação, ela tem uma consequência. Se você gera alguma coisa, daqui a pouco você terá as consequências. Então, a relação não é ruim. Você não pode culpar uma relação quando ela não toma decisão, quando ela não fala, quando ela não compra, quando ela não caminha, quando ela não induz. Então, o problema está no ser humano. A relação, ela é boa. É como a Bíblia diz aqui, em tudo que você colocou na sua mente, você dá à luz o pecado. Ou seja, você deu à luz ao erro. Eu vou colocar essa toalha aqui. E daqui a pouco a consequência virá. A relação é coisa boa. Quem deixou para a gente chama-se Jesus, foi nosso Criador, nosso Pai. Mas aí você precisa entrar em comunhão com a sua companheira. Porque se ela teve o cuidado, você também precisa deixar organizado. Passe a fazer as coisas, bota em prática aquilo que ela está te pedindo. Se a toalha de banho é para ficar ali, então coloque no seu lugar. E aí eu tenho certeza que não vai haver nenhum tipo de problema com relação à relação. Bom é quando você acorda e dá um bom dia sorridente e a mulher vai ficar parecendo uma criança.
Então isso aí vem de base, de uma relação, de um namoro. Porque quando você começa a errar daqui da base, quando você chega, por exemplo, no noivado, está tudo complicado, é difícil você mudar. E outra coisa, ninguém muda ninguém. Essa história de, olha, mas com um jeitinho eu vou empurrando com a barriga, não faça tal coisa. Isso é errado. Eu estou procurando usar um linguajar assim mais acessível, mais claro, né, no começo, para que vocês entendam que é uma comparação aparentemente boba, mas tem tudo a ver dentro da relação. Quantos e quantos casais eu escuto falando sobre problemas simples do dia a dia, que lá na frente causam um prejuízo muito grande, causam uma ruptura que depois, para você organizar, não dá mais. Aí vem aquela coisa de, olha, relação não dá mais, está acabada. Mas por quê? Quando a gente vai olhar, um detalhe, aí vem a mágoa, a mulher está destruída emocionalmente e não tem, minha gente, remédio de farmácia para que você possa curar um problema emocional. Não tem, eu pelo menos desconheço. Então, ou seja, é muito mais complicado se trabalhar com uma pessoa quando ela emocionalmente está prejudicada. Então, é bem mais fácil o homem já assumir a posição dele e contribuir para que a relação ela fique bacana. Se está organizado, então faça a coisa certa, apenas mantenha. E aí você vai ver que a relação ela vai ficar bacana. Porque coisa boa é você ligar para a mulher ou vice-versa e você escutar do lado de lá carinho, ao invés de reclamação, ao invés de estar apontando o dedo, ao invés de estar julgando. Então isso é que é bom, isso é que é relação. Mas lembrando, precisa da base, tem que começar no namoro. Aí você vai ver o namoro se refletir no casamento. E é uma coisa bacana. Gente, outro dia eu apareço por aqui com um novo vídeo. Quero deixar claro que aos pouquinhos eu vou assim trabalhando com coisas fáceis, fazendo ilustração do dia a dia para que você possa compreender que a relação é uma coisa bacana. Obviamente que depois a gente vai se aprofundar mais. Tá bom assim? Compartilhe, ajude, tá certo? Clica aí no gostei, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que as coisas que eu vou trazer para você, os assuntos que eu vou abordar, vai ser coisa boa e vai te ajudar sim. Até breve.